Saudações esmaquianas. Vamos estudar hoje o Poder Judiciário. Vamos definir o Poder Judiciário como sendo o poder encarregado da aplicação do direito, solucionando os conflitos de interesse levado à sua apreciação. Esta é a função principal do Poder Judiciário. Os órgãos do Poder Judiciário, você vai encontrar aqui no artigo 92 da Constituição Federal, que diz assim: são órgãos do Poder Judiciário o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, os tribunais regionais federais e juízes federais, os tribunais e juízes do trabalho, os tribunais e juízes eleitorais, os tribunais e juízes militares, os tribunais e juízes dos estados, do Distrito Federal e territórios. Bom, é importante enfatizar que a Justiça do Trabalho, a Justiça Militar e a Justiça Eleitoral são justiças especiais. Por quê? Porque tratam de assuntos específicos. A Justiça Eleitoral, problemas eleitorais. A Justiça Militar, os crimes de natureza militar. E a Justiça do Trabalho, as causas trabalhistas. Muito bem, seguindo aqui o nosso slide, nós temos funções atípicas do Poder Judiciário. Aí você tem as funções atípicas de natureza administrativa e as funções atípicas de natureza legislativa. Funções atípicas de natureza administrativa é quando o Poder Judiciário administra os seus bens, serviços e pessoal, como exoneração, nomeação de seus funcionários, concessão de férias, licitação. Isto é uma natureza atípica no campo administrativo. Natureza atípica de natureza legislativa é quando o Poder Judiciário elabora os regimentos internos dos seus tribunais, conforme preceitua o artigo 90, inciso 1. Muito bem. Agora nós vamos para a organização da carreira. Esta organização da carreira refere-se ao ingresso na carreira de magistrado. Quem pretende ser magistrado, muitos dos senhores com certeza chegarão lá, então tem que atentar para o seguinte: você ingressa na magistratura por concurso público. Este concurso público é de provas e títulos. Prova é o seu conhecimento jurídico, das disciplinas jurídicas. E títulos são os aperfeiçoamentos, como mestrado, doutorado, etc. Você se submete ao concurso público. Este concurso é fiscalizado pela OAB. Você deve ter, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica. 3 anos de atividade jurídica não quer dizer que você tenha que ter passado na OAB, não é isso. Você pode ter uma atividade jurídica sem ter passado na OAB. Você pode ser um professor de direito de um curso. Você pode ser um delegado. Você pode ser um técnico judiciário e outras situações que estão surgindo dentro da legislação brasileira. E ser aprovado, claro, no concurso. Muito bem. Nós temos as garantias aos magistrados. Chama-se as garantias constitucionais. Nós temos a vitaliciedade. O magistrado, ele é considerado vitalício após 2 anos de exercício da função. A vitaliciedade diz que ele só perde o cargo
em caso de sentença judicial transitada em julgado, uma condenação. Fora isso, ele tem a sua estabilidade no cargo, que diferencia, vocês observam, dos demais funcionários públicos, que existe 3 anos de atividade, que é o estágio probatório. Por que diferencia o magistrado dos outros funcionários públicos? É porque o magistrado tem uma lei própria, que é a Lei Orgânica da Magistratura. E mesmo com o advento da Constituição de 88, que estabeleceu 3 anos para o estágio probatório, a lei da magistratura continuou prevalecendo com os 2 anos. Então, para os magistrados, são apenas 2 anos. Muito bem. Esta vitaliciedade após 2 anos de exercício não atinge os magistrados que fazem parte dos tribunais regionais federais, dos tribunais superiores, dos tribunais estaduais e do Distrito Federal. Esses magistrados, eles são escolhidos e ficam vitalícios no momento da posse. No momento em que eles são nomeados, eles adquirem a vitaliciedade. E não se atinge os magistrados neste nível, neste grau. Esta é a vitaliciedade. A outra prerrogativa é a prerrogativa da inamovibilidade. A inamovibilidade é o que nós chamamos, para outros funcionários públicos, nós chamamos de transferência, né? O magistrado não é transferido, ele é removido, né? E esta remoção só ocorre com a sua anuência, a não ser que haja um interesse público relevante, tá? Então esta aí é que é a inamovibilidade. O magistrado só será removido de uma comarca para outra com a sua anuência, a não ser que haja interesse público relevante. A ele não pode se negar. A outra prerrogativa é a prerrogativa da irredutibilidade de subsídios. Significa dizer que o salário do magistrado não pode ser diminuído, como não pode ser diminuído o salário de ninguém, né? Muito bem. Agora nós temos as vedações, que estão exatamente no artigo 95, que eu vou ler para os senhores. Aos juízes é vedado, este é o parágrafo único do artigo 95, inciso 1, exercer ainda que em disponibilidade outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Quer dizer, o magistrado, o juiz, além de juiz, ele só pode ser professor. Inciso 2, receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação em processo. Quem recebe custas é o cartório, então é o juiz. Inciso 3, dedicar-se à atividade política partidária. Ele não pode ser filiado a partido político, é proibido. Inciso 4, receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas exceções previstas em lei. Inciso 5, exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorrido 3 anos do afastamento do cargo, por aposentadoria ou exoneração. Isso aí é chamado de quarentena, né? Vocês devem estar bem familiarizados com essa expressão, né? Essa palavra quarentena. Então, se o juiz se aposentou ou foi exonerado, ele não pode exercer a advocacia naquela jurisdição de onde ele se aposentou
ou de onde ele pediu demissão, pelo espaço de 2 anos. É o que nós chamamos de quarentena. Muito bem. Agora nós vamos para, aqui de acordo com o slide, com o plano, nós temos o Supremo Tribunal Federal. É o item 6. O Supremo Tribunal Federal é o órgão máximo do Poder Judiciário. Lá se exaure qualquer recurso. Se você perder no Supremo Tribunal Federal e for o caso de uma prisão, resta saber qual é o cigarro que você fuma para levar para você. Não tem mais recurso. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros, nomeados pelo Presidente da República, com a prévia aprovação do Senado Federal. Deverão ter, no mínimo, 35 anos e, no máximo, 65 anos. Notório saber jurídico e reputação ilibada. Notório saber jurídico é saber tudo de lei. E reputação ilibada é uma conduta correta, sem nenhum deslize. Quase um santo. A função do Supremo Tribunal Federal é exatamente guardar a Constituição. O Supremo Tribunal Federal é o sentinela da Constituição. Ele deve estar sempre alerta, evitando que o Supremo Tribunal Federal seja, ou melhor, que a Constituição Federal seja maculada por atos que lhe sejam contrários. Nós temos aqui as competências do Supremo Tribunal Federal. Competência originária. A competência originária do Supremo Tribunal Federal você vai encontrar no artigo 102. Artigo 102 fala da competência, das competências originárias. Olha aqui. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe, inciso 1, processar e julgar originariamente. Aí você vai ter da linha A a R. A linha A, B, C, D, F, G, H, I, J, até a letra R, tudo é competência originária. O que quer dizer competência originária? Significa dizer que é aquilo que só pode ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Por isso que é chamado de competência originária. Vocês vão ter um trabalhozinho de ler as alíneas A até a linha R, que eu não posso memorizar isso por vocês, infelizmente. Se pudesse, até que faria, porque vocês merecem, vocês são gente fina, né? Recursal ordinária é outra competência do Supremo Tribunal Federal. Ela está no artigo 102. Artigo 102, inciso 2, a linha A e B. Artigo 102, inciso 2, olha aqui. Julgar em recurso ordinário o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data, o mandado de injunção, decididos em única instância pelos tribunais superiores. Na linha B, crime político. Então, é uma competência em recurso ordinário, o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, quando se trata dessas duas alíneas, A e B. Agora nós temos recursal extraordinário, é o artigo 102, inciso 3. Aí tem, inciso 3, julgar mediante recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância,
quando a decisão recorrida, aí nós temos aqui a linha A, B, C e D. Na linha A, quando contrariar dispositivo da Constituição. B, declarar a inconstitucionalidade de tratados ou lei federal. C, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. Bem, observem bem, este plano de ensino, ou melhor, este plano de aula, este slide, dá todo o esquema, sem exagero nenhum. Vocês podem até guardar isto no escritório de vocês, que quando o cliente chegar ou quando a situação aparecer, vocês vão saber agir, vão saber qual é a ação que vocês vão intentar, qual é o tipo de ação. Aqui elas estão todas explicitadas, certinho? Quando é originária, competência, quando é recursal ordinária, quando é recursal extraordinário. Tudo direitinho. Tudo de direito está nos livros. E você aplica o que está no livro usando a sua inteligência. Certo? Então, o que um advogado militante tem que ter é uma boa biblioteca e o conhecimento para ele interpretar e poder aplicar o direito. Aí nós temos aqui no item 8 do nosso slide, do nosso plano, súmula vinculante. Está no artigo 103. Vou explicar o que é a súmula vinculante e quando acontece a súmula vinculante. A súmula vinculante ocorre quando determinada norma está sendo interpretada de forma heterogênea pelos tribunais e pela própria administração pública. Então, o Supremo Tribunal Federal dá uma interpretação que deverá ser seguida por todos os tribunais e também pela administração pública. Nós temos N súmula vinculante, que vocês vão ter exemplo no material que eu vou enviar para vocês. Então, isto é que se chama súmula vinculante. Nós temos, por exemplo, uma súmula vinculante que ficou muito conhecida, é sobre o uso da algema na condução do preso, né? A autoridade encarregada de conduzir o preso é que vai avaliar a necessidade de colocar uma algema. Se ele não apresentar nenhum perigo, é exatamente uma decisão da autoridade de usar a algema ou não. Muito bem, isto aí é a súmula vinculante. Agora aqui nós temos o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, Conselho Nacional de Justiça, né? Este conselho, ele é o órgão caçula do Poder Judiciário. Ele foi criado em 2004, através da emenda constitucional número 45, de 8 de dezembro de 2004. Foi criado o Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça, ele foi criado, pode-se dizer, por um clamor da própria sociedade. A sociedade começava a exigir um órgão que pudesse fiscalizar o Poder Judiciário. Foi uma época em que foram presos juízes federais, vendendo sentença, esposa de juiz federal funcionava como uma corretora e tem juiz até hoje ainda cumprindo pena. Então foi quando se criou o Conselho Nacional de Justiça, com a função de fiscalizar os magistrados, tanto financeiramente como administrativamente, né? Este Conselho Nacional de Justiça
é presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e é formado por órgãos tanto do Poder Judiciário como do próprio Ministério Público. Este Conselho Nacional de Justiça, ele está previsto no artigo 103. Artigo 103, né? Artigo 103b. Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 membros, com mandato de 2 anos, admitido uma recondução. Aí tem todos os órgãos aqui. Os titulares, né? Presidente do Supremo Tribunal, um ministro do Tribunal Superior, aí vem. Até o inciso 13. São os componentes desse Conselho Nacional. Muito bem. Agora nós vamos ao Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça, ele é exatamente encarregado da uniformização da interpretação do direito federal no país. Ele compõe-se de 33 ministros, o Superior Tribunal de Justiça. Compõe-se de 33 ministros. E ele tem também as suas competências. Competência originária. Competência originária do Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal Superior está no artigo 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, inciso 1, processar e julgar originariamente nos crimes comuns do governador dos estados, do Distrito Federal e nos de responsabilidade dos desembargadores dos Tribunais de Justiça do Estado, do Distrito Federal, membros dos Tribunais de Conta do Estado, do Distrito Federal, dos Tribunais Regionais Federais, Tribunais Regionais Eleitorais, Tribunais e Conselho de Conta dos municípios. Então, isto aí é a competência originária. Inclusive, isso aqui já foi uma questão de prova da OAB. Quem julga o governador de um estado num crime comum é o Superior Tribunal de Justiça. É competência originária. Muito bem. Aí nós temos a competência recursal. É 105, inciso 2. 105, inciso 2. Vamos aqui. 105, inciso 2. Julgar em recurso ordinário, a competência. O habeas corpus decidido em única ou última instância pelos tribunais regionais federais. O mandado de segurança decidido em única instância pelos tribunais regionais federais. Causas em que forem parte Estado estrangeiro ou organizações internacionais. Então, isso aí, originariamente, só quem pode julgar é o Superior Tribunal de Justiça. Agora, competência recursal ordinária. Você vai encontrar no inciso 2. Julgar em recurso ordinário os habeas corpus decidido em única e última instância pelos tribunais regionais federais e também os mandados de segurança. Recurso especial. Inciso 3. Julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais e pelos tribunais dos estados federal, quando contrariar tratados ou lei federal ou negar-lhe vigência. A linha B, julgar válido ato do governo local contestado em face de lei federal. Então, vocês observam que, na realidade, o Supremo Tribunal Federal, ele só deveria ser provocado no momento em que a Constituição estivesse ferida.
Tudo bem, mas vocês veem que o Supremo está abarrotado de ações. Por quê? Porque tudo fere a Constituição. Por que tudo fere a Constituição? Por causa do artigo 5º, que é muito longo. São 78 incisos. Então, tudo termina morrendo no Supremo Tribunal Federal. Daí porque as causas lá caminham a passo bem lento. Certinho? Muito bem. Justiça Federal Comum. A Justiça Federal Comum, ela compõe-se dos tribunais regionais federais e dos juízes federais. Os tribunais regionais federais estão divididos nas regiões. Nós temos 5 tribunais regionais federais. Essa aí é a Justiça Federal Comum, podemos dizer, de segunda instância. E temos o juiz singular. O juiz singular é o juiz federal. É aquele que julga por si só. Já os tribunais regionais, já é um colegiado que julga. Tá? Então, a Justiça Federal Comum é composta pelos tribunais regionais federais, que são órgãos colegiados, e pelos juízes federais, que são o que nós chamamos de juízes de direito, né? Juízes federais. Justiça Federal do Trabalho. Nós temos órgãos da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, conforme eu falei para vocês, é uma justiça especial. E sendo uma justiça especial, julga assuntos específicos, né? Assuntos ligados ao direito do trabalho. Então, nós temos o Tribunal Superior do Trabalho, que é o órgão máximo da Justiça do Trabalho. Nós temos os Tribunais Regionais do Trabalho, que são colocados nas regiões. A nossa aqui é a 8ª, né? E Juízes do Trabalho, que são os juízes singulares, né? Que são titulares das varas do trabalho, que antigamente era chamado de junta do trabalho. Agora não, agora são varas, né? Equipara-se à justiça comum. A competência da Justiça do Trabalho, vocês vão encontrar elencadas no artigo 114. Temos que olhar isso aí. Muito bem. Justiça Eleitoral é outra justiça especial. Nós temos a Justiça Eleitoral tratando especificamente das lides eleitorais. O órgão máximo é o Tribunal Superior Eleitoral. Temos os tribunais regionais federais, temos os juízes eleitorais e temos as juntas eleitorais. Aqui é importante detalhar um negócio para vocês. Não existe concurso para juiz eleitoral. A justiça eleitoral, ela é exercida por membros da justiça comum. Em regra, quem preside um tribunal regional federal é um desembargador e compõe membros da justiça eleitoral, juízes federais, juízes estaduais e juízes que são indicados pela OAB. Quer dizer, ela não tem um corpo próprio. Você não pode dizer, eu vou fazer concurso para juiz eleitoral. Não existe. Tá? Ela é uma justiça que se completa através da própria justiça comum. A competência da justiça eleitoral está estabelecida no Código Eleitoral Brasileiro. Ele refere-se à Lei 4.737 de 65. O atual Código Eleitoral é de 65. Muito bem. Então nós temos a Justiça Federal Militar.
Como órgãos da Justiça Federal Militar, nós temos o Superior Tribunal Militar, que é constituído por oficiais generais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, e de 5 civis, nomeados pelo presidente com aprovação do Senado Federal. Temos também os tribunais militares instituídos por lei e os juízes militares instituídos por lei. A função dessa justiça é julgar os crimes de natureza militar. Vamos agora à Justiça Estadual. A Justiça Estadual é exercida pelo Tribunal de Justiça de cada estado e pelos juízes estaduais, que nós chamamos de juízes de direito. A Justiça Estadual, ela está aqui prevista no artigo 125 da Constituição Federal, que diz: os estados organizarão sua justiça observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado. Bom, nós podemos dizer que a competência da Justiça Estadual é uma competência residual. O que quer dizer? Quer dizer que a Justiça Estadual só julga aqueles crimes que não forem de competência da Justiça Federal, das Justiças Especiais. Então, por isso que se diz que é residual. Tá? Muito bem. Justiça do Distrito Federal é exercida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e pelos juízes do Distrito Federal. Justiça dos Territórios. Os territórios, consoante o artigo 33, que eu vou ler aqui para os senhores, artigo 33, vamos lá. Municípios, vamos aqui para o Distrito Federal. Os territórios, muito bem, o Distrito Federal tem a sua própria justiça. Os territórios, eles só terão um poder judiciário próprio se tiverem mais de 100 mil habitantes. A partir de 100 mil habitantes é que haverá órgãos judiciários nos territórios. Certinho? Menos de 100 mil habitantes, não haverá poder judiciário nos territórios. Nós não temos território no momento, mas a Constituição Federal prevê a criação de territórios. Significa dizer que a qualquer momento podemos ter territórios criados, que conforme vocês já estudaram, esta criação se dará através de lei complementar, né? Consoante o que estabelece o artigo 18, parágrafo 2º da Constituição Federal. Aí, mais ou menos, o Poder Judiciário seguirá para os senhores uma síntese e, posteriormente, nós faremos exercício sobre o Poder Judiciário. Fiquem com Deus, que o grande arquiteto do universo proteja todos nós.